nosso irmão que vai iniciar o trabalho, que está com a gente fazendo, realizando esse trabalho, o Américo Suncena, que seja bem iluminado. Pode começar, Américo. Muito Sim, bem. sim. Boa noite a todos aí na Holanda. Saudações holandesas. Muito bem. No último encontro, nós só falamos do capítulo 31 da Cecília, que trabalha numa ligação com a com o Campo de Paz, né? Onde Ismália e Alfredo dirigem. Quer dizer, dirige é Alfredo, Ismália está lá eventualmente. Ela não tem ainda autorização por causa da inferioridade do Alfredo de ficar com ele permanentemente. Mas houve uma reunião social no castelo, um verdadeiro castelo, né? Aliás, as construções que começaram a ser feitas aqui no Brasil, ainda no século XVI, depois do descobrimento, elas se assemelham muito às construções europeias no mundo espiritual, né? Então, nosso lar é uma cidade fortificada, né? Tem muralhas, exatamente como as cidades europeias, para sobreviver aos tempos difíceis da Idade Média, né? Aos poucos, esses muros foram caindo, hoje viraram museus. Mas Campo de Paz também é um núcleo murado. Não me lembro de quantidade de espíritos que vivem lá, mas em nosso lar tinha 1 milhão na época que o livro foi escrito, 43. Esse livro é de 44, eu não tenho esse número, nem sei se esse número é citado no livro. Mas o fato é que é uma cidade, é um núcleo fortificado, né? Nós vimos isso. Depois da apresentação da Cecília, a, a nossa Ismália fez uma. Aliás, o nosso Aniceto fez uma solicitação para que ela tocasse alguma coisa, referindo-se a uma musicalidade elevada da esfera onde ela habita. E por isso ela aceita, ela vai até o piano ou ao órgão, né? No caso foi o órgão que a Cecília tocou. Eu não sei se tinha piano lá também, mas enfim, ela vai tocar algum teclado lá que tem na vida espiritual, que é um pouco diferente do órgão aqui da Terra, segundo o capítulo anterior. A gente tem uma cena mostrando a Ismália tocando piano e acontece uma coisa muito curiosa nessa melodia que ela toca, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É uma tela aqui que não é a minha tela de fundo. Pronto, já terei. Tudo bem. O capítulo chama Melodia Sublime e vamos ver por quê. Então, a Ismália, ela vai cantar sem articular a palavra, uma característica de espíritos que estão acima, um pouco acima do normal na vida espiritual. A gente não sabe em que esfera a Ismália habita, mas na esfera que ela habita, ela não precisa usar a palavra articulada, né? Não quer dizer que o espírito não tenha articulação, não tenha cordas vocais, não tenha língua, não tenha boca, não é isso. O perispírito não é, pelo menos no nível que nós conhecemos, ele não é um lençol com dois furinhos no olho, né, para a gente fazer as coisas que tem que fazer com o nosso corpo, né? Ele tem uma estrutura semelhante ao nosso organismo. Aliás, eu tive, não é propriamente um embate, mas teve alguém que me questionou, dizendo que o perispírito não tem órgãos. Eu não sei se vocês já passaram por isso. E aí eu mandei um texto, está fora do assunto, mas eu achei muito interessante falar. Eu mandei um texto que está no livro Fatos Espíritas, do William Crookes, quando ele trabalha com a médium Florence Cook,
e as materializações do espírito de Kat King. E ele é muito interessante porque ele era um físico inglês, né? E muito estudioso, resolveu estudar os fenômenos espíritas a pedido da Sociedade Inglesa de Ciência, né? E para combater, claro, claro. E no fim ele acabou admitindo a existência dos fenômenos espíritas. Primeiro porque a Florence Cook era uma médium excelente e a materialização era perfeita, perfeita. E no livro ele fala que ele mediu o batimento, o pulso da Katia King absolutamente bem materializada. Ele conversava com ela e chegou a examinar o pulmão dela, auscultando com um estetoscópio, e fez o mesmo com a médium, a Florence. Então, a Florence estava deitada, dormindo, para que o fenômeno da materialização pudesse acontecer, e ele mede o batimento da Florence, dá 90 o pulso, mas a Florence dá, a Katy King dá 75 de pulso. E o pulmão da Florence estava com um chiado, com um princípio de pneumonia. Ele cita isso no livro. E o pulmão da Katy King estava limpo, não tinha nada. Ora, mas como é que não tem órgãos internos, né? Se tem pulso, tem coração batendo, né? Tem pulmão, o espírito precisa respirar. As condições são um pouco diferentes, a gente não sabe exatamente como isso ocorre. Mas eu mandei esse texto para a pessoa, ela não conhecia, ela ficou meio chateada, acho que comigo. Mas vamos lá, vamos falar da Esmalha. Então, a Esmalha está aí a pedido do Aniceto, ela estava sentada entre o Alfredo e o Aniceto aqui, entre o Aniceto é esse aqui. E quando ela cantava, ela emitia flores azuis do tórax, que eram absorvidas. E ela dirigia com o seu pensamento a energia dos fluidos para. Deixa eu voltar aqui para passar de novo o desenho. Ela exalava fluidos azulados em forma de flores. Depois que uma luz incide sobre ela, vindo de instâncias superiores, ela conecta instâncias superiores, ela faz um login antes de cantar, e na medida em que canta, sem articular a palavra, eles recebem essa energia que ela oferece. E ela reserva uma quantidade maior de energia exatamente para o Aniceto, porque foi a pedido dele que ela tocou a música, né? Então, aí tem umas coisas interessantes para a gente conversar. Por exemplo, essa ideia de que eles podem cantar sem articular a palavra. Mas eles escutavam, tanto todos os que estavam ali estavam escutando o que ela falava. É curioso isso, mas a música era um louvor ao Criador. E o André Luiz, ele nunca ouviu alguma coisa parecida com isso. Ele chega a chorar às lágrimas. E o Aniceto também, pelo menos é o que ele cita no capítulo, né? Que era simplesmente emocionante. Ele nunca havia ouvido alguma coisa parecida. E ela não abriu a boca, mas eles a escutaram cantando. Ou seja, a mente tem uns poderes interessantes na vida espiritual. Portanto, vai ser muito curioso a gente ir descobrindo as coisas quando nós chegarmos do outro lado. Então, essa é uma das coisas que a gente quer saber, como é que funciona esse negócio o pensamento precisa estar treinado, né? Dominado para que eles possam conversar por pensamento. Aliás, no capítulo 50 do livro Nosso Lar, não sei se vocês lembram, o André Luiz lembrou-se de uma fala de Tobias. Ele estava na casa dele aqui na Terra, visitando a família, quando ele encontra a esposa já casada com o segundo marido, né? E no primeiro instante ele fica bravo, fica chateado, mas depois ele percebe que ele podia ajudar, ele já tinha informação suficiente para ser uma pessoa mais interessada em ajudar os
os que estão aqui na Terra, né? E ele percebe que o segundo marido está com um problema pulmonar. Ele tinha um princípio de pneumonia ou já estava com a pneumonia já instalada. E ele lembrou-se de uma fala de Tobias que em nosso lar nem todos conseguem se comunicar pelo pensamento. E é por isso que são obrigados a usar aparelhos de comunicação. Lembram-se disso? Ele fala também que nem todos conseguem volitar. E por isso, quando eles volitam, eles saem primeiro da cidade, eles saem do núcleo de nosso lar, para depois volitar, para não causar espécie, para não causar um mal-estar para quem não sabe ainda volitar. E ele lembra disso, só que ele não estava treinado para conversar em pensamento. E ele pede ajuda da Narcisa, né, porque ele não sabia o que fazer com a pneumonia do Ernesto. E aí, como ele não tem retorno a Narcisa capta o pensamento dele. Mas como deve ter anunciado que ela iria até ele. Mas como ele não tinha o retorno, 20 minutos depois é que ela chega. Ela devia estar fazendo alguma atividade e não pôde atender imediatamente. Então, ela já tinha esse domínio do pensamento, porque escutou o pedido mental do André Luiz. Não sei se lembram disso lá no capítulo 50 do livro. Muito bem. Dessa apresentação da Ismalha, é, não tem muita coisa a dizer, a não ser o fato de que eles, ao terminar a apresentação, eles sentiam um bom ânimo, o André e o Vicente principalmente, que ele nem sabia explicar o que estava acontecendo, né? Porque a energia que eles receberam do tórax, emanada do tórax dela para os corpos deles, os animou muito, né? E depois, claro, o Alfredo, sensibilizado com a esposa, que foi esposa dele na terra, foi até ela e a beijou no rosto, enquanto Aniceto agradecia o mimo, a oferta especial, porque eles viram, né? Eles viram as flores sendo formadas e saindo em forma de fluidos, em formas de flores fluídicas do tórax da esmalha, né? E aí o Aniceto comentou que cada um traz em si os arquivos de si mesmo, enquanto aquela Ana que estava sonhando com a morte do marido, que botou o marido no trilho do trem, que a gente passou lá nas câmaras de Campo de Paz, né, ela torturada pelos sonhos repetitivos, né? Isso é o que ela traz na bagagem dela. O Paulo, que foi o sócio do Alfredo, que assediou a Ismália e ela não cedeu, ele continua sofrendo pelo erro que fez, né? E a Ismália já produz outro tipo de resultado, é um espírito mais avançado, né? A pergunta que eu tenho para cantos inarticulados quer dizer que a gente não desafina quando usa pensamento? Boa pergunta. É, é. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês acompanham, às vezes tem grupos espíritas que apresentam tentativas de musicalidade antes, não sei se vocês têm aí talvez não tenha, porque não tem muita gente que seja espírita, né? Então, mas aqui no Brasil tem, então. E de vez em quando você escuta coisas muito boas. Eu me lembro de um coral afinadíssimo. Eu o convidei até para fazer palestra no Mãos Unidas. Era impressionante, mas é raro isso. Normalmente eles deixam a desejar, mas estão aprendendo, né? E essa é a pergunta que eu faço. Será que pensamento desafina? É, talvez, Américo, quando esse pessoal aí que está lá nessas colônias, que já tem toda essa bagagem, né? Reencarnar por aqui, né? Eles tragam essa música, essa música divina, que eu imagino que deve ser assim uma coisa
fantástica, né? Se a gente já se É, deleita com o é, bar e esse pessoal todo aí, imagina num clima desse, né? Vamos esperar, né? Eu vamos adoraria, esperar. eu adoraria. E já fico aqui feliz, né? Quem sabe Deus vai me dar a sorte de assistir alguma coisa assim quando eu estiver no mundo espiritual, né? Ver o É. pessoal que tem essa habilidade. Acho que seria uma coisa assim maravilhosa. Eu tive a oportunidade de assistir a orquestra sinfônica tocando música de cinema, que é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, eu estive aí em Londres, naquele é, auditório circular, como é que é? Royal, como é que é? Royal? Royal Albert, Albert Royal, é. E, passei em frente a semana passada. Não entrei, mas legal. passei em frente. As filhas nos deram de presente um concerto. Como a gente tem uma filha mais velha, a mais velha que cuida de turismo de luxo, né? Então ela conhece os caminhos, né? Então ela programou com antecedência a nossa viagem e escolheu um dia que ia ter uma apresentação de música de cinema no Albert Hall. E nós fomos lá. Eu fiquei encantado. Primeiro que aquele teatro é maravilhoso, né? Para os padrões terrestres, ele é maravilhoso. E a música sinfônica realmente faz vibrar, e principalmente ao vivo, né? Você vê ali os instrumentos todos, o maestro, aquela coisa toda, aquilo emociona. E algumas músicas, então, lembram os filmes e lembram os compositores que a gente gosta. Foi um momento encantador. Imagine na vida espiritual. Nossa, deve ser um Agora, prêmio para quem gosta de música, é, né? um prêmio. Eu não sei se vocês lembram de uma frase. Onde é que está essa frase? Essa frase, ela está na relação de frases que eu sempre deixo à mão, e eu não deixei à mão aqui, mas eu posso pegá-la rapidamente aqui. De quando um espírito de alto nível ele pensa numa música, ele aciona mecanismos no universo e a música sai tocando. Deixa eu ver se eu acho onde é que está aqui a. Quer dizer, eu sei eu sei onde é que está, eu só preciso acessá-la. É um conjunto de frases que eu considero muito importantes, porque às vezes fazem perguntas em eventos, em palestras, eu sou obrigado a tirar da cartola algum coelho, né? E eu não tenho todos os coelhos na memória. Então, eu estou procurando aqui já, pa- já compartilho com vocês essa referência à música. É uma coisa maravilhosa, né? Você pensa na música, ela é como se você acionasse o fluido universal do jeito que você quer. E aí a música sai tocando. Eu fiquei encantado, né? Nossa, eu imagino. É como se quando a gente lembra da música, a gente vive na nossa mente, né? A É. música e tudo. Mas aí, nesse caso, a pessoa não só, o espírito não só vive, como ecoa essa música, né? Nosso Deus, vai ser muito bom. Então, eu vi essa semana, desculpe eu fugir um pouco, mas acho que não temos pressa de estudar tudo, né? Eu vi essa semana um compositor usando inteligência artificial. Então, ele faz um lá, 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 e depois ele diz que para a inteligência artificial usar essa frase, o lá, 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 e ele escolhe os instrumentos. Ah, eu quero 3 violinos, 2 cellos, 5 contrabaixos, trombone, né? E a inteligência faz a música. Eu fiquei impressionado. Então é Não, alguma coisa assim, é como se existisse uma inteligência universal onde você propõe alguma coisa e aquilo acontece. A frase está num livro da Ivone Pereira. Gigi, você que gosta da, da- dos livros da Ivone, bom, os outros também, as outras também, mas vejam essa frase que está no livro Devassando Invisível. Vou compartilhar aí com vocês. Está lá no capítulo 3. Eu fiz questão de registrar aí, né? Vamos lá. A psicografia. Não, peraí, desculpe, é a outra. Essa. Não, não, é antes. Essa aqui. Ah, não está na Ivone, não. Está no Kardec. Gênese. Os fluidos.
Para um espírito evoluído, basta que pense uma coisa para que esta se reproduza. Como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Caramba, eu também quero compor desse jeito. Eu não sei se alguém aí estudou música. Eu não. Não. Eu amo música. Amo demais, demais. Eu fiz piano, né? Piano popular, jazz e tal. Estudei um pouquinho de harmonia, mas dá um trabalho fazer uma partitura, escrever uma partitura, dividir a partitura, contar os tempos. É um monte de notinha. Na época eu não tinha nenhum, não existia computador, a gente não tinha nenhum software. Eu desisti de estudar porque eu não conseguia guardar os arranjos que eu mesmo produzia. Esquecia tudo. Porque se você não escreve a música com as notas, você não consegue tocar depois, porque você vai esquecendo, né? Eu, a cada aula tinha que fazer um arranjo, né? E eu fazia. Quando eu fazia o segundo arranjo de outra música, já esqueci a primeira, não tinha como anotar. Eu ficava doido. Aqui basta um espírito evoluído produzir na mente, modelar na mente uma área, pronto, sai tocando. É o meu sonho de consumo. Eu Que imagino. maravilha. Muito bem. Vamos ao capítulo 33. Só lembrando que esse livro começa lá em Nosso Lar, quando Tobias, a pedido de Narcisa, vai até Aniceto, porque Narcisa disse ao Tobias: Ô Tobias, o mocinho aqui, que foi médico na Terra, está trabalhando de faxineiro, depois foi enfermeiro, ele já sabe tudo que a gente faz aqui. Mas ele tem muita cultura, ele precisa de mais atividades compatíveis com o domínio dele. Então, o Tobias leva-o até o Aniceto dirigia um grupo de 50 pessoas, na época tinha só 47, portanto tinha três vagas, e ele tinha, nós falamos isso aqui porque fazia parte do começo do livro, quando a gente começou a estudar. Então, ele vai lá no centro, o Aniceto exige que ele faça uma preparação assistindo palestra no Centro de Mensageiros para ver como é que funciona esse serviço de auxílio a encarnados, né? Ele assiste a palestra lá, depois ele entrevista médiuns que faliram, né? O Belarmino, a Mariana, tem lá 6, 7 médiuns que faliram na mediunidade, até porque a mediunidade era nova e muita gente assumiu a responsabilidade na vida espiritual, chegou aqui e deu problema. E depois, então, eles vêm para uma viagem até a crosta para visitarem um centro espírita que era feito ainda numa casa de família, né? E passam por Campo de Paz, onde eles ficam praticamente um dia. Eles chegam de manhã e ou chegam de tarde, eles saem de manhã em nosso lar, chegam de tarde lá, volitando, eles vêm volitando, eles entram em Campo de Paz, conhecem Alfredo, conhecem Ismália, fazem aquela visita à instituição, às fortificações, às enfermarias, que são enormes, que recebem recém-desencarnados em recuperação. Depois ele participa de uma conversa social, o castelo recebe visitas de instituições congêneres que operam próximos a Campo de Paz. Existe essa apresentação musical das crianças, da orquestra de crianças, lembram-se? A gente falou sobre isso também no mês passado. Ou, não, foi nesse mês mesmo, né? Foi nesse mês. E depois que a Cecília e a Ismália tocam ao piano ou ao órgão, eles iam voltar para a Terra. Eles só não saíram antes porque o Alfredo falou o seguinte: olha, a Segunda Guerra Mundial tá, tá pesado, o ambiente da Terra tá pesado, a coisa tá feia. Então fiquem aqui e de manhã eu ofereço um veículo para vocês. Então agora eles vão para a crosta. Eu vou compartilhar com vocês o A Caminho da Crosta, capítulo 33, tá? Antes eu vou mostrar o veículo
o desenhista Mozart Couto fez. Como ele não fez em alta resolução, e eu apresento aqui em tamanho maior, né? Ficou meio fora de foco, né? Mas o automóvel não tem roda, assim como o aeróbus também não tem. Ou seja, ele se levanta do chão usando o magnetismo terrestre. Não sei como é que é isso, mas é o que acontece com aeróbus. A gente não tem a informação de que tecnologia eles usam. Tinha um jeito de carro com asa, o Mozart Couto fez esse carro com asa aqui e colocou aqui na frente um motorista, cedido lá pela instituição Campo de Paz. O Aniceto está aqui na frente, o André Luiz de terno azul, de blazer azul, e o Vicente aqui do lado de blazer marrom, como aparece em outras cenas, né? Nós estamos começando a usar inteligência artificial e provavelmente nós vamos fazer essas cenas novamente, usando a inteligência artificial e fazendo o carro passear. Aliás, a gente sem usar a inteligência artificial, né, já colocamos aqui o nosso veículo nas regiões inferiores. Existem estradas que estão livres do assédio das inteligências dos espíritos inferiores, para que aqueles espíritos que precisam trazer reencarnantes para a Terra, Campo de Paz contribui com algumas reencarnações, né, diariamente, inclusive. Eles ajudam várias pessoas a reencarnar. E a gente fez um pequeno movimento aqui do carro, bem primário, aqui, só para brincar. Mas a ideia é fazer algumas cenas com movimento, né? Vamos ver se a gente consegue. O fato é que eles saem cedo e a previsão do Aniceto era que eles chegassem até certo ponto de carro, mas ele queria passar experiência tanto para o Vicente como para o André. Então, eles pararam num posto de abastecimento e reparos. Está escrito literalmente: posto de abastecimento e reparos. Despediram-se do motorista, eles só não falaram se tomaram um cafezinho e comeram pão de queijo, não falaram isso. Mas depois eles seguiram a pé, porque a densidade de pensamentos era muito densa e eles não conseguiam, quer dizer, o André e o Vicente não conseguiam ainda volitar. Esse é um detalhe importante. E o Aniceto não quis exigir deles. Então, eles fizeram uma boa parte do trajeto a pé. No início, no fim da tarde, é que eles alcançam a crosta, basicamente. Aí a volitação acontece e aí eles ascendem, né? Eles sobem no espaço a partir do chão terrestre da crosta, atravessam ali a floresta da Tijuca, segundo ele. Eles vão até o mar, onde eles fazem um abastecimento. Eles não comem pão de queijo, mas eles foram lá fazer exercícios respiratórios à frente do mar. É um detalhe sutil que normalmente eu não falo na palestra, porque é muita coisa para falar de cada capítulo, né? Mas eles fazem um abastecimento de energia com respiração. Eu vou sentir saudades do café e do pão de queijo. Ah, meu Deus, não tem jeito. Américo, Fala. você vai tê-los sim. Segundo as É, informações, é, a gente logo é, quando chega, a gente tem aquilo que a gente mais é. gostava na Terra, né? No livro Nosso Lar, ele diz, né? Ele fala que eles tiveram um problema lá com. Nunca a palavra carne não aparece lá, mas vocês lembram que houve uma verdadeira guerra de ideias entre os habitantes do Nosso Lar e o governador antigo, que deixava a coisa correr solta, aí o governador novo
assume, e aí ele tenta, durante mais de 20, 30 anos, acho que ele fica mandando, trazendo espíritos de outras esferas para dar orientação de que eles não precisariam das proteínas animais na vida espiritual. Ele não fala a palavra carne, mas tinha até tráfico de animais Era. nas regiões inferiores, né? E esse governador, depois de 30 anos, ele consegue resultados. Esse governador, quando o livro foi escrito, ele estava há 114 anos no comando da cidade. Isso em qualquer lugar aqui na Terra é ditadura. Mas na vida espiritual, o governo é feito pelos melhores. E ninguém quer perder um governador que é bom. Então ele vai ficando. Já pensou um governador 114 anos no comando de nosso lar? É tudo de bom, né? Mas então, moralizados, eles podem ficar sem problema nenhum. Ninguém vai chiar, né? Não precisa nem de eleição. Eu não sei como é que é isso lá, mas né, imagino que tem alguma substituição, mas quando eles precisam reencarnar, por exemplo. Mas ficar 114 anos governando uma cidade em nosso lar, no plano espiritual, é um negócio que a gente não entende aqui na Terra. Eu não sei se estão vendo aqui uma assinatura, estão vendo aqui? Sim. É, Mozart Couto assinou algumas telas, ele assinou, né? Esse desenho está com problemas na vista, coitado. Por isso o Projeto Imagem hoje não tem, não está pensando mais em usar desenhistas profissionais que estejam encarnados e que façam um trabalho à mão. Ele fez alguns trabalhos para nós em computador. O, o livro Paulo Estevam foi todo ele feito e desenhado em computador. E ele me mostrou como é que fazia, dava um trabalhão, mas porque quando você vai pintar em computador, se você não fechar uma área e você colocar a cor, ela vaza. Então, você tem que fechar todos os traços a lápis, você tem que fechar. Escaneia e depois pinta. Só que quando pinta, a cor não tem reflexo, né? Se tem uma dobra no tecido, você precisa mexer na cor. Então, existe esse recurso de você mexer na cor. E qualquer hora a gente pode falar de Paulo Estevam, né? Paulo Estevam a gente fez 73 imagens. 73 imagens. Dá para fazer uma novela com o projeto. E dá um trabalhão fazer o trabalho em computador. A lápis, isso aqui é Ecoline e Guache, mas Paulo Estevam já foi com coloração em computador. Muito bem. Estamos na crosta terrestre, Rio de Janeiro dos anos 40. Esse livro é de 44, né? Aliás, o Nosso Lar também foi publicado em 44. Se vocês procurarem na contracapa, está lá. Publicação, primeira edição, 1944. Mas ele terminou em 43, porque o prefácio do livro era a última coisa que era a última coisa depois do livro terminado que era feita, e era feita pelo Emmanuel, principalmente. E o Emmanuel data de 1943 o livro Nosso Lar, que foi publicado só em 44. Primeiro porque o livro trouxe muita coisa que ninguém acreditava. Tem gente que não acredita até hoje. Tem gente que não acredita em mundo espiritual estruturado. Acho que o mundo espiritual, sei lá, é o que que eles pensam. Uma nuvem, que você fica lá pendurado na nuvem, ganha uma harpa de presente enquanto você espera a próxima encarnação e não faz nada o dia inteiro. Quando eu pergunto para aqueles que não acreditam em mundo espiritual estruturado, eles dizem assim: não, faz sim, eles vêm aqui para a Terra, assistem palestra. Não, eles podem assistir palestra lá, ué. O Criador criou, concebeu o universo com transições, com transições. Eu sei, por exemplo, que um perispírito de um espírito como Jesus, ou como, sei lá, Asclépios, que é um dos seres que trabalham na última esfera em torno da Terra,
e aparece lá no começo, no terceiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, ele não tem um corpo com órgãos, as habilidades já foram incluídas no perispírito, né? Agora, ele precisa de um corpo formado com órgãos se ele for encarnar. Então, deve ter uma matriz no perispírito que forma para aquele tipo de planeta um corpo daquele jeito que é o típico da Terra, né? Agora, um espírito puro como Jesus, realmente, ele tem um perispírito, porque mesmo um espírito mais puro que tem um revestimento, uma matriz que forma corpos. Por quê? Porque se ele for encarnar em qualquer lugar, ele precisa ter um corpo, né? Ainda que ele não tenha órgãos internos, né? A gente não acredita muito nessa história de corpo fluídico de Jesus, mas ele não precisa ter órgãos internos, né? E alguém poderia perguntar assim: ah, mas como é que ele come? Porque ele comia peixe, né? Então, a gente não sabe, mas ele podia transformar a matéria que ele estava comendo em energia sem precisar passar pelo estômago, porque a mente poderosa de um co-criador faz qualquer coisa com a matéria. Então, a gente não sabe como é essas coisas lá na frente, né? Aqui tem que ter órgãos, não tem jeito, né? Porque senão a gente perde referência. Se a gente não tiver uma transição, uma continuidade de vida em que a gente viva de maneira semelhante, a gente fica sem chão, a gente se perde, a gente precisa de referências, né? É por isso que o mundo espiritual, ele é estruturado, é material. Uma matéria menos densa, que a gente não enxerga, mas é matéria. Essa matéria, inclusive, foi descoberta, é matéria escura, diferente da energia escura. É essa energia escura, que a gente não conhece direito, que é a base da matéria do outro lado da vida. Porque o Criador, a inteligência suprema do universo, sabe o que faz. Muito bem, vamos então à casa de Isabel, um centro espírita que não era centro espírita, era a casa dela, e que o livro chama de Oficina de Nosso Lar. Era muito comum esses primeiros centros que eram na casa das pessoas nos anos 40, nos anos 30, nos anos 20, né? O Espiritismo chegou ao Brasil em 1880, alguma coisa, com aquele jornal na Bahia, com Olímpio Teles de Menezes, não me lembro o ano certinho agora. E, e era coisa dos intelectuais brasileiros, porque era da intelectualidade francesa. Kardec era um intelectual francês, e isso não tinha chegado ainda no povo. Já existia o mediunismo na Umbanda, na Quimbanda, mas o Espiritismo chegou com outro nível de conhecimento, trazendo conceitos filosóficos das leis morais que regem o universo. E não havia um centro espírita como nós conhecemos hoje, né? Uma sede própria. Normalmente começava na casa de alguém que usava a própria sala de jantar para isso, né? No caso da Isabel, ela tinha uma sala, um salãozinho, anexo à casa, que ela usava para fazer reuniões públicas. A gente vai falar sobre isso depois. Então, vamos conhecer a casa de Isabel. Eles chegaram no fim da noite, então eles saíram de manhã, viajaram de carro até o meio-dia. Deixa eu voltar aqui na tela, deixa eu contar isso aí. Eles saíram de manhã, a gente não sabe que horas, porque ele não disse, entre 7 e 8 horas, provavelmente, de carro. Viajaram de carro em direção descendente, porque está vindo para a crosta, por isso que o carro voa. E chegaram em torno de meio-dia no posto que eu falei, de abastecimento e reparos. Só que não tem borracharia, não tem pneu. E aí, eles chegaram no fim da tarde na crosta. E aí volitaram, deram uma passadinha lá no mar. E agora já é início da noite, né? Então vamos lá. O André toma um susto, porque ele vê espíritos para tudo quanto é lado, né? Então, a gente colocou aí
um exemplo daquele que ele viu, porque ele foi passeando pelas ruas até chegar à casa de Isabel. Então, tinha espíritos encarapitados em cima dos carros, antigos, é claro, da década de 40, tinha espíritos acompanhando encarnados, alguns abraçados aos encarnados, e no trajeto, pouquinho antes deles chegarem na crosta, eles viram vários monstros que são citados no Obreiros da Vida Eterna e que o Aniceto não deixou o André descrever. Aliás, o André devia estar orientado para não fazer isso, para não assustar, nos assustar, porque as cenas são dantescas, né? Mas enfim, eles estão à frente da casa de Isabel, enquanto o André de terno azul e o Vicente aqui de marrom e bege observam a paisagem. O Aniceto deve se comunicar pelo pensamento, e um espírito que estava na casa de Isabel o acena da janela, e aí eles vão entrar na casa. Quem vai abrir a porta da casa é o Isidório, o marido da Isabel, que já desencarnou. E o André Luiz achou estranho, porque eles precisaram abrir a porta da estrutura espiritual para ele entrar, porque quando ele esteve na terra dele, aí mesmo no Rio de Janeiro, no livro anterior, ele entrou na casa que era dele, atravessando a porta, não tinha defesa magnética. Aqui não, essa é uma oficina de nosso lar, ela tem defesas eletromagnéticas. Então, enquanto uma porta que está na mesma posição que a porta que vocês estão vendo aí, não abrir, não entra ninguém. Tiveram que abrir a porta por dentro, né? Os espíritas são doidos, mas eles acreditam em cada coisa maluca. Que coisa de doido esse negócio de abrir porta, a porta fluídica. Ai, ai. Vamos lá, vamos entrar na casa de Isabel, conhecer a família. Família grande, Isabel, hein? Família grande. Vamos lá. E nós tivemos que usar a inteligência artificial para aumentar essas imagens, porque elas foram feitas no tamanho 4:3 e a gente já usou para lá para dar uma esticadinha. Mas a inteligência artificial ainda é tão burrinha, coitada, porque ela me aprontou. Acho que eu fiz umas 5 vezes a regeneração dessa imagem para ficar mais ou menos do jeito que eu queria, né? Ela terminava aqui onde vocês estão vendo à esquerda, na máquina de costura da Joana. Joana é a filha mais velha da Isabel. E terminava depois da jarra que vocês estão vendo aí nessa cômoda. E quando eu centralizava a figura para ele esparramar para os dois lados, ele punha nada a ver do lado da máquina de costura, ele pôs outra máquina de costura. Inteligência artificial que não é paga é meio burrinha, coitado. Até que eu encostei a máquina de costura do lado de cá e ele completou o móvel do lado de lá, pôs um vasinho de flor e um negócio que eu não entendi o que que é, um talher, sei lá eu. Enfim, bom, saiu no tamanho 1920 por 1080. Vamos ver quem faz parte da cena. Da esquerda para a direita estão as filhas, no centro, em primeiro plano, está o filho dela, da Isabel. A Isabel está aí atrás, encarnada, é claro. Quem está desencarnado é o Isidoro, o marido dela. Então, a Joana é essa garota aqui, jovem já, com 16 anos à época, né? Depois vem o João, que está em primeiro plano aqui, ele tinha 12 anos na época. Depois vem a Nelly, que é essa de vestido rosa. Eu pedi ao desenhista que fizesse vestidos de cores diferentes para ficar fácil a identificação. Que quando a gente faz palestra, a gente precisa descrever quem está em cada cena. Se a gente só passa por cima da história, a gente não mostra os personagens, né? Então essa é a Nelly. Nelly tinha 9 aninhos na época, brincando com uma bonequinha de vestido verde aqui. E aqui no meio, entre as outras duas, está a Marieta, de 7 aninhos. Ela está servindo um chazinho aqui para as bonecas. E a mais novinha é a Noemi, de 5 aninhos. Bem, Isabel tinha uma característica que o André percebeu, porque ele teve as percepções dilatadas e, portanto,
ele percebia coisas que normalmente ele não percebia. Vejam o efeito especial Tabajara que a gente providenciou aqui para vocês perceberem o que vai acontecer no tórax da nossa Isabel. Perceberam? De novo, quando eu apagar, vocês vão perceber. Vai apagar, tá vendo? Espírito evoluído é outro padrão. O tórax iluminado o tempo todo. Eu falei, meu Deus do céu. Atrás dela, o marido. Aqui uma coisa curiosa. Como eles tinham um amor verdadeiro entre eles, ele foi autorizado, porque ele pediu isso, ele foi autorizado a ficar na terra acompanhando a Isabel. E Isabel era médium vidente e tinha boa evidência, mas uma evidência limitada. Por quê? Porque, como é dona de casa, tem que cuidar de criança, levar filho na escola, fazer compras. Se ela tivesse uma vidência muito acentuada, isso poderia desequilibrá-la. Então, o André diz que ela tinha uma vidência restrita às necessidades. Não tinha mais porque poderia prejudicá-la. Ter muita informação, quando se tem muita atribuição aqui humana, né, de cuidar de família, marido, filho, um monte de filhos, 5 filhos, né, que era o comum da época, né? Então, ela não tinha uma evidência acentuada. E o Isidoro, então, participa das atividades familiares, sobretudo quando é dia da reunião de Evangelho no Lar, que é o que vai acontecer agora. E também ele vai participar das reuniões do grupo que ela formou para fazer reuniões públicas naquela salinha reservada que ela não usa para nada a não ser para as atividades da reunião pública, né? Nós vamos ver do que consta a reunião pública de Isabel. Muito bem, como estavam já em torno das 8 horas, depois do lanche, eles se reuniram para o Evangelho no Lar. Então vamos ver a reunião do Evangelho no Lar. À mesa estão, é claro, a Isabel se preparando para a prece, com os olhos fechados. O Isidoro está aqui para trás. Quem está aqui do lado é um tal do Fábio, o mesmo que os recebeu na janela. Na janela, quem fez o tchauzinho para o Aniceto foi o Fábio. E o Fábio já estava por ali, porque era dia do Evangelho no Lar, e eles tinham esses espíritos que estão aqui do lado, e mais o Fábio. E aqui, espíritos necessitados, né? Eu, por exemplo, essa imagem terminava aqui nessa posição, só tinha 2 espíritos necessitados, e a inteligência artificial fez uma mulher aqui, que eu também não gostei, mas cansei de reproduzir, cada vez piorava mais a imagem. Ah, vai essa mesmo. Então, essa não é do Mozart Couto. Daqui para cá, dessa mulher para a direita, não é desenho do Mozart Couto. Muito bem. Aqui também tem efeitos especiais Tabajara. Quando ela, quando a Isabel começa a fazer a prece, de instância superior incide uma luz sobre ela. Por isso que é a oficina de nosso lar, né? Ela está sendo monitorada em nosso lar, porque ela se propôs a abrir um centro espírita. Era um centro espírita na época, na casa dela. Ela tinha um determinado prejuízo, nós vamos ver, inclusive, depois do Evangelho, os comentários que são feitos à mesa, com o filho, por exemplo, que é esse Joãozinho, nós vamos saber por que ela faz questão de reservar essa, essa sala que eles não usam para as tarefas normais da casa, né? Era uma casa simples, né, num bairro simples do Rio de Janeiro dos anos 40. Uma outra coisa que o André fala é que as meninas, todas elas, também tinham nascido com tarefa definida e são tuteladas em nosso lar. Algum ministro os tutela em nosso lar. Só para lembrar, o Clarencio tutelava o André Luiz, tutelava no livro Entre a Terra e o Céu, tutelava Evelina,
Antonina, não me lembro de outros tutelados, mas os ministros de lá, eles tutelam moradores do nosso lar. Saem de nosso lar para reencarnar, dão baixa lá e são acompanhados aqui em tarefa definida. É o caso das três meninas e das quatro meninas, inclusive da jovem que está aqui. E o André também percebe em torno delas um halo luminoso. Perceberam aí? Eu vou apagar o halo, vocês vão perceber. Pronto, o halo luminoso. Por quê? Nasceram com tarefa definida. Portanto, tem já alguma evolução, diferentemente do João aqui. O Joãozinho, ele veio direto das regiões inferiores, porque família com seis elementos elevados tem que trazer pelo menos um que não é elevado para ver se ele melhora. E para servir de teste para os outros, né? Aguentar o irmão complicado, difícil e tal. No Evangelho no Lar, eles fazem uma coisa interessante que eu não recomendo, mas enfim, usar o suicídio como tema, né? Então, vocês estão vendo aqui uma folhinha, um recorte de jornal, aqui na mão da Joana, que é a filha mais velha, já para o comentário, né? Porque não dá para mostrar tudo numa cena só, a gente juntou tudo, a gente juntou luzes, juntou mentoria, a prece ficou junto com o comentário e tal, então, e não dá para fazer caras e bocas de tudo isso, porque ficaria um custo absurdo, né? E depois, então, ela traz uma notícia de suicídio de um jovem, de uma jovem, né? E, e depois eles comentam, e a Isabel comenta a importância de valorizar a vida, não fazermos isso, os suicidas sofrem consequências, enfim, vai por aí afora o comentário. E esses espíritos que foram trazidos ficavam nos bancos toscos do lado, né? O computador não conseguiu fazer o banco tosco, exatamente para serem tratados. Eles aproveitavam essas reuniões. Aliás, eles aproveitam. Quando a gente faz Evangelho do Lar, eu nunca tenho percepção disso, mas a gente já teve percepção de espíritos durante o nosso Evangelho no Lar. Sobretudo quando tem muita abrição de boca, né? Porque é aquela troca fluídica que acontece quando a gente abre a boca, bocejando, né? É, isso indica, às vezes, a presença de espíritos, não necessariamente ruins, mas a presença deles, né? E um dos sintomas é esse aí. Não sei se vocês já viveram esse tipo de coisa. Tem reunião que não acontece nada, tem reunião que a gente boceja a beça. Américo, Diga. eu, você falando aí, você quando começou a falar, né, que a absorção de boca pode indicar a presença de entidades, né? Aí eu Sim. estou me lembrando aqui de uma coisa. Quando a gente, hoje foi um dia desses, toda quinta-feira à tarde a gente se reúne, né, para a gente trabalhando no livro, vendo a tradução do livro Depois da Morte do Leon Denis. E eu fico, geralmente eu fico assim, eu fico assim, eu não estou com sono, por que que eu estou com essa abrição de boca, sabe? É É, incrível. E eu é nunca troca liguei de isso a fluido. nada, eu só ficava assim, não tô, eu pensava, hoje mesmo eu fiquei pensando, acho que os meus amigos que estão me ajudando, né, que a gente está fazendo em grupo, né, Hum, nós três, né? Eu pensei, acho que eles ficam pensando, essa aí só fica, né? Tá ficando abrindo boca o dormindo. tempo todo. Mas talvez tenha aí, tá aí uma explicação, né? Que É, eu mesma já tinha me perguntado, eu não tô com sono, por que que eu fico com essa abrição de boca? Mas eu é, peço muito, antes da gente começar, eu já peço pro nosso amigo Leon Denis que nos ajude, né? Que nos apoie, porque é um sim, trabalho claro. difícil para nós, tanto para eles quanto para mim. Com essa abrição de boca também, durante muitos anos, eu não sabia o que era. Mas aquela médium que trabalhava comigo, trabalhamos juntos mais de 30 anos, quase 30 anos. Ela, ela que me explicou isso, porque ela via os espíritos. Hum, E às vezes a gente estava trabalhando e começava a pressão de boca. É troca fluídica, né? Eu não sei como é que é isso, né? Mas o fato é que ela falou isso e a partir daí eu comecei a perceber que toda vez que a gente fazia evangelho no lar, ou até abrir um livro para ler e a gente não sentia sono, mas sentia abrição de boca. É diferente a abrição de boca com sono e a abrição de é. boca sem sono. É totalmente diferente. E ela que disse para mim, isso é troca fluídica, né? O espírito que falava
com ela pela audiência, né? Ela era clareaudiente. Ele não precisava incorporar para falar. Ele falava com ela, ela recebia na mente e ela conseguia entender o que ele estava falando. Depois ela me explicava. Era Interessante. interessante, por exemplo, quando ela não conhecia um assunto. Por exemplo, nós temos umas imagens de natureza que ficam passando no dia das reuniões que tem passe, tratamento fluidoterápico, e esse espírito falou: olha, não use imagens com texto, que a gente tem também frases ilustradas. Nos dias de tratamento de passes, use nos dias de palestra, antes de começar a palestra. Por que isso? Essa informação é muito importante. Porque quem faz o tratamento de passe precisa estar com o cérebro cognitivo de lado, não tem que pensar muito, ele tem que sentir. Então, quando ele entra em contato com a natureza, então tem árvores, cachoeiras, montanhas, vales, campos, pôr do sol. A gente alterna essas imagens exatamente para fazer isso. E que a gente devia usar, então, só imagens no dia de passe, imagens de natureza. E de preferência não de inteligência artificial, reais, porque ali Uhum. fica a energia dos construtores, né? A energia dos construtores fica na natureza, os construtores entre os quais o próprio Cristo, né? Então, Faz sentido. e aí quando tinha um assunto que ela não entendia, eu queria, por exemplo, ele nos orientou para parar uma imagem de natureza na hora da prece, para não ficar mudando a tela na hora da prece, tinha que parar. E na época eu não sabia fazer isso, né? E ele tentou explicar para ela entender. Como ela não tem um arquivo do que ela não tem essa experiência, ela não tem no arquivo o que que fala. Então ela não conseguiu passar isso. Mas alguns dias depois eu descobri. Usando o botão direito do mouse, você pode pausar uma imagem naquela que vai começar a prece, você pausa a imagem. A gente não tem mais projetor, né, no centro, a gente tem TV. A gente tem uma TV de 75 polegadas. Então, o computador fica em cima da mesa, o público à frente da TV e o computador ligado por cabo HDMI projetando as imagens. Aí, com o botão direito do mouse, a gente pausa aquela figura onde ela está. Ela fica 10 segundos, né? Ele pediu para não deixar nem muito devagar e nem muito rápido. A gente está acostumado com televisão que muda toda hora, né? Dá um tempo, entra em contato com a energia da natureza, depois muda. Mas na hora da prece ele pediu para deixar uma imagem fixa, né? E ela não conseguiu explicar, porque não tem no arquivo dela. Olha só que coisa. Então, não adianta os espíritos que vão nos ajudar a fazer uma palestra lembrar de uma coisa que ele nunca estudou, nunca leu, não tem nada no arquivo, né? Não adianta, porque não está no arquivo. É como se o arquivo não estivesse no computador, você não acha. Desculpem esses papos paralelos, mas eu gosto. Enriquece. Acho que ajuda. Às vezes atrapalha também. Normalmente em palestra eu não saio muito da linha, mas aqui com vocês nós não temos pressa. A palestra tem que acabar em 1 hora, né? Muito bem, vamos continuar nos comentários caseiros aqui do Evangelho no Lar, que aqui vai dar uma encrenca. Vai dar uma encrenca com o Joãozinho. O Joãozinho é pequeno, porém desafiador. Então, a próxima imagem é essa aqui. Nessa hora, nessa altura do campeonato, em que o Fábio Leto, que era o espírito que estava dirigindo as reuniões, já não está mais, estão alguns espíritos familiares e o Isidoro, que é o ex-marido, ah, ex-marido desencarnado, mas continua sendo considerado o marido dela, né? Nessa altura do campeonato, depois do, do Evangelho, essa pequenininha aqui, a Noemi, ela disse assim: Mamãe, por que que nós não fazemos 2 refeições, 3 refeições diárias, como no tempo do papai? Porque, pelo jeito, ele só toma um café reforçado
e uma refeição boa no almoço e à noite só umas bolachinhas, né? Porque a situação financeira não é boa. Então, a mãe, toda educada, falando com ela, minha filha, é bom que a gente tenha só o necessário, nós vivemos bem, temos boa saúde, não se preocupe, né? Nós estamos com dificuldades, papai não está mais por aqui, né? Mesmo eu sentindo que ele está próximo, não nos vai faltar nada, né? Nós vamos vencer isso. Bom, depois dessa cutucada da pequenininha, o Joãozinho abriu a boca. E o Joãozinho falou: Mãe, por que que você não aluga essa sala que a gente não usa? Eu já até conversei com uma pessoa interessada para alugar, né? Que assim a gente poderia ter dinheiro para ter mais recursos e tal, né? E a mãe toda delicada. O garoto é pedra no sapato. Vejam, ele saiu de uma região inferior. Então, é de baixo teor o nosso Joãozinho aí. E a mãe, a Isabel, fala: Não, filho, enquanto eu estiver aqui, eu quero honrar a memória do seu pai. Nós vamos manter as atividades espíritas, nesses dias que a gente tem atividade. Enquanto eu estiver aqui, nós faremos isso. O dia que você crescer, ver adulto, você faz o que você achar e entender que deve ser feito. Enquanto eu estiver no comando, nós vamos manter a casa desse jeito, né? Deu uma dura. Depois acontece uma conversa no jardim, enquanto a família se prepara para se recolher, uma época que não tinha televisão, né? A televisão chegou ao Brasil em 1950. Eu lembro bem disso, eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e meio já, e a televisão chegou em setembro. E o meu avô comprou o primeiro aparelho de TV em 51. Eu morava em Araraquara nessa época, mas vinha em São Paulo para ficar na casa dos meus avós nas férias de julho, dezembro, janeiro, e às vezes fevereiro também. Uma boa parte de novembro, janeiro, fevereiro e uma boa parte de fevereiro. Eram quase 3 meses de férias, porque minha irmã e eu vínhamos a São Paulo nas férias e ficávamos um bom tempo aqui na casa dos meus avós. E não tinha televisão, mas em 51, já com 2 aninhos de idade, eu já assisti televisão. Mas nessa época, no início dos anos 40, não tinha nada, tinha rádio. Não há referência que eles ouviam rádio e nem tinham um aparelho de rádio. O fato é que, quando a vida era assim mais simples, todo mundo dormia cedo, né? Aí então os espíritos saíram, o Aniceto, o Vicente e o André saíram, e os amigos espirituais também se retiraram, e eles foram para o jardim. E no jardim acontece uma coisa interessante. Nós estamos vendo aí dois espíritos, uma mãe e uma criança, que, ixi, agora eu não lembro. Quem que leu recente esse livro? Alguém leu recente esse livro? É. Dois espíritos, a garotinha e a mãe, né? Estavam ali à frente do jardim. Por quê? Havia um objetivo, eu não estou lembrando agora. Ah, já sim. Antes de eu mostrar a cena, deixa eu comentar esse detalhe que eu acho importante, que eu não estava lembrando. Durante o sono, muitos espíritos vêm à crosta para encontrar os seus queridos, tá? Então, nesse jardim que é do lado do centro espírita, que ali tem defesas vibratórias, né?
Então, alguns espíritos se reúnem nesses locais para encontrar seus familiares quando eles têm algum nível melhor para não sofrerem o assédio, né? Eles ficam próximos a um centro espírita, próximos a uma igreja ou dentro da igreja. Antigamente a igreja ficava aberta até altas horas. Hoje fecha porque tem bandido de tudo quanto é lado roubando tudo que pode. Mas antigamente as igrejas ficavam abertas o dia inteiro. Abria, tinha lá a missa da manhã, depois uma missa no fim da tarde e ficava aberto o dia inteiro. Quem quisesse fazer alguma oração entrava na igreja e saía sem problema algum. Hoje não. Hoje tem hora certa para começar a missa e hora certa para terminar. E lá pelas 23 horas, a Isabel se recolheu, né? E os espíritos saíram. E nesse jardinzinho que rodeava a casa, apareceram dois espíritos, uma garotinha acompanhada da mãe, e a menina vai até um, um ramo de flores, né? Que era um cravo, eu vou mostrar para vocês até um efeitozinho especial que a gente pediu para fazer. E ela tira a flor, ela tira a flor do plano espiritual. É como se houvesse um duplo etéreo. Ela tira a flor, porque ela não consegue pegar no cabo da flor densa. Ela pega no cabo da flor menos densa, que está justaposta. Então sai a florzinha, a flor que a gente enxerga aqui na Terra está lá, né? E logo que ela tira o cravo de verdade, ou cravo denso, ele murcha, quase de súbito, diz o texto, porque deixa de ter a sustentação da parte, não posso chamar de perispírito, mas eu achei interessante essa citação no livro, né? E a mãe ralha com ela, diz que a gente não tinha o direito de perturbar a ordem das coisas, ela chama a atenção da criança. E aí o Maniceto explica que essa, essa irmã, a mãe da menina, é servidora em nosso lar e vem ao encontro do marido ainda encarnado. E por alguma razão, as duas faleceram e ela vem de nosso lar, fica ali na instituição dirigida pela Isabel para encontrar o marido. Eu vou mostrar para vocês a cena agora. Então, o Aniceto está mostrando ali, já é noite, né? Tá, começou a ameaçar chuva no céu, e ela tira uma flor, mas ela tira o perispírito da flor, e a flor murcha. Vocês estão vendo aqui, a florzinha murchou, deu uma murchadinha, né? Ela tirou o perispírito da flor, né? Então, eles estão esperando a visita do marido dela, pai da criança, que vai a essa instituição para reencontrá-la. Ela é uma servidora de nosso lar. Essa é uma servidora de nosso lar. Então, acontece mais coisa do que a gente imagina nesses templos que são reservados à atividade espiritual. Os próprios centros espíritas, eles não ficam vazios o dia inteiro como a gente fica aqui. Por exemplo, agora no Mãos Unidas, hoje é quinta-feira, não tem nada, de manhã até à noite, só vai ter à noite o trabalho de fluidoterapia, não tem ninguém lá. E, os espíritos usam 24 horas por dia. Tem um monte de gente que chega, um monte de gente que sai, passa por ali, renova as forças, porque a atmosfera psíquica é boa, eles conseguem repor energias para quem trabalha na crosta e que o serviço na crosta é sacrificial, porque exige um peso psíquico muito grande, né? Uma confusão mental que a gente produz por aqui. Eles precisam desses ambientes que são usados com finalidade espiritualista ou espiritual, né? Então, esse é um dos. E depois vai começar o serviço da madrugada. Enquanto a família está dormindo, os espíritos ficam trabalhando nessa instituição e vão se encontrar, né? Mas isso fica para uma próxima vez.
demos uma boa adiantada. Depois vai mudar o capítulo e a gente vai falar sobre os serviços que os espíritos fazem na casa de Isabel. Está todo mundo dormindo e eles não fazem barulho, naturalmente. O espírito não faz barulho. Podem fazer. Pode fazer, se tiver um fornecedor de ectoplasma, eles podem arrastar corrente, arrastar cadeira, É, Esta fazer uma cadeira. barulheira, assustar pessoas. assustar. Eu gostaria de corrigir que eu falei que estava no capítulo 36 ia para o 37. E eu com o livro aqui aberto, eu não sei como foi que eu disse isso, não. Não, tudo bem. Antecipei por É, nós demais. estamos no O trinta e Américo, quatro. Diga. só antes de finalizar, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala do perispírito e ele diz que o perispírito tem o Centro de mesmo força. efeito, faz o mesmo efeito no mundo espiritual do corpo físico da gente aqui na Terra. Sim, sim, sim. Então, você falou aquela história dos órgãos, né, perispiritual que a pessoa não aceitou, É. mas ele comenta isso no livro Sim, sim, Evolução em sim, Dois Mundos, né? sim. Mas eu Que citei uma experiência feita por um cientista que mediu pulso e batimento cardíaco e foi ainda bom para ela. auscultou o pulmão, porque a pessoa não sabe disso. E eu lembrei disso, assim, do nada, né? Provavelmente algum amigo espiritual ajudou. É, Porque faz muito socorro. tempo que eu li Fatos Espíritas. Mas, inclusive, na hora que eu entrei, eu tenho uma versão digital, eu escrevi pulso, que eu lembro que ele falou que ele mediu o pulso da médium e do espírito materializado. Ah, E aí, ó, se tem pulso no perispírito, está materializado, tem coração, aí está tem batendo. coração, eu pensei também. Isso Mas foi. ele disse que ele sentia a respiração da Kathy King. Ele sentia, a materialização era tão perfeita que ele sentia que ela respirava, né? O espírito, perispírito É isso respira também, mesmo. porque esse automatismo a gente não pode perder. Então tem que ter pulmão. Agora, lá sei lá, eu, perto da perfeição, né, ou perto do espírito puro, porque o espírito puro é É, aquele que venceu todas as paixões humanas. Não isso. sofre mais influência da matéria. Não é que ele é bonzinho, não fala Não, palavrão, não. Venceu as a paixões luta humanas. É. E aí, não sei, não tem mais órgão, porque não precisa ter, né? não necessita. Só Ele enxerga o espírito enxerga em 360 graus, todo o não corpo. precisa de ouvido, não precisa de olho, não precisa nada limitando, né? Mas nós estamos longe disso, né? Kardec diz isso. Só um minutinho, Cristiano, antes de falar. Eu só queria complementar também, Américo, tu falou da alimentação. Eu participei de um estudo no qual o mediador, ele falou que João Batista, o precursor, Precursor. ele se alimentava de gafanhoto e mel. É, Você falou, né, dos espíritos evoluídos, né, da alimentação de Jesus. Eu lembrei de João é, Batista também, que ele não é. deixava de ser Que evoluído, estava né? encarnado, né? E que estava Estava encarnado. encarnado, ele se Precisa comer, alimentava né? só. Tem, Alimentação. como é que chama? Aqueles gurus lá indianos que Aham. se alimentam de luz. Precisa É. ser bom. Suprana, né? É, de prana. Eu não estou afim ainda. Diz que é Seria muito muito chato ser bom. espírito superior, porque não tem nada para comer, né? Nem um cafezinho para tomar. É uma chatice ser espírito superior. Vai, Cris, É, fala. Não, boa noite. Quando o boa noite. Américo falou da flor, eu lembrei de uma história que a minha tia avó sempre contava, de Salvador. Na casa, as minhas tias avós são da época de Divaldo, e teve uma época que as reuniões estavam tendo proibido, o governo, alguma coisa ligada Hum, à reunião coisa do espírita. governo. Isso faz E tempo, tinha hein? uma, Anos 40, 50. tinha uma médium na cidade do interior, e a minha tia-avó, ela
recebia essa médium, quando ia para Salvador buscar recursos, ela recebia na casa dela. É uma média assim muito conhecida na Bahia. Mãe Helena, ela tinha uma creche e ela tinha uma mediunidade tão assim que nas reuniões que eram feitas na casa da minha tia, as reuniões espíritas, com Aurelino, um dos precursores do espiritismo na Bahia naquela época, as pessoas, ela fazia materializar pétalas de rosa ou trazia flores para pessoas quando faziam tratamento. E a minha mãe ficou doente uma época, e eles fizeram uma reunião para poder minha mãe ficar boa, e levaram a flor que foi materializada, e a flor ela não ficava, ela não, minha mãe Envelhecia. fala, ela não envelhecia, ela Né? ficou, ela permaneceu muito aquela flor ali. Hum. Então, você falou agora, eu Legal. lembrei de Mãe Helena, dessa coisa dela trazer as flores para a reunião, sabe? E Divaldo participou disso, Legal. rapazinho, porque minhas tias eram mais Rapazinho. velhas que Divaldo. Né? É uma época assim do espiritismo na Bahia que foi, Começando. O espiritismo não, era já existia, perseguido. né? Já Hã? existia, mas o espiritismo era perseguido nessa época. Foi a Mas partir de enfim, Getúlio Vargas que eles conseguiram que o Estado fosse laico, mas eles não pois é. permitiam. A polícia não permitia, prendia E, dirigente espírita. e quando você falou do bocejo, quando Hum, meu pai, dos últimos anos, ficava doente, aí ele fazia assim: é vem Cristiane com as rezas dela. Porque ele começava a abrir a boca. Olha, ela tá me dando passe, Sofia, ela tá me rezando. Porque ele começava a bocejar. é, Aí eu dava risada e falava: não tô fazendo nada, eu só tô querendo conversar com você. Não, não, vem você me rezando, vem você me rezando. é, Ele ficava, porque ele bocejava muito, era muito, de troca chorar. fluídica. É. Mas pela internet, muito interessante isso, né? Isso já aconteceu também, porque a transferência de fluidos se dá independentemente da presença, né? O espírito pode estar Pelo longe. Eu, por pensar. exemplo, eu já atendi, eu faço atendimento fraterno agora só por telefone, porque não precisa, né? E a gente atende mais gente quando é por telefone. E às vezes eu começo a bocejar no telefone. E você Mas aí sabe como é que. é você que está tratando. E quem é que então que boceja? O que está sendo tratado ou o que está tratando? Não, Era é eu? uma troca, é uma troca, é troca de energia. E aí a Sei. gente, uma das formas do organismo reagir é bocejar. E é muito chato, às vezes, por exemplo, você vai ao médico, isso aconteceu comigo, e, e você está conversando com ele e você começa a abrir a boca, né? E você não pode abrir a boca na frente do médico. É um negócio chato, show. Até que eu fiz um curso de oratória, isso faz muito tempo. E lá no curso de oratória eles contaram como é que eles fazem para eliminar o bocejo. Eles não sabem porque a gente boceja, mas eles me ensinaram. É claro que quando você faz isso, você não consegue falar, mas pelo menos você não boceja. O que que faz? Coloca a língua no céu ou na boca. Não, não, pela boca, não consegue falar, mas você também não boceja. Boa dica. É uma boa dica, porque eu já passei um apuro danado. Às vezes conversando. Quando a gente for fazer atendimento fraterno, não sei se vocês fazem isso. Nunca fique de frente, porque de frente você troca muito mais energia com a pessoa com os centros de força. Fique a 90 graus. Aliás, eu recebi uma psicóloga no atendimento fraterno que estava reclamando, olha, ficou bocejando o tempo todo, né? Fica de 90 graus com o seu paciente que você não boceja mais, né? E ela adotou isso, melhorou muito. Ô, Américo, Divaldo ensina no livro Diretrizes da Segurança. Ah, livro de perguntas, né, e respostas Ele dele, né? ensina a gente a fechar a mandíbula mesmo, fechar mesmo a É, boca é, com resistência que passa. E é. depois ele diz que essa toxina, ela é excretada.
pela urina, alguma coisa assim. Toxina, toxina do quê? É, ele diz que a gente recebe a toxina também dos Ah, da espíritos. pessoa? Ah, pode É, ser. Mas tem que testar, né? Experimentar. tem que No caso, testar. miasmas, talvez, né? Assim, Miasmos, é. fluidos deletérios. Fluido deletério. É, isso aí. Ele usa toxina, ele usa o nome toxinas. Então, É, minha gente, vamos, né? Tá chegando a hora, né? Vai dar quatro, já 6 quase minutos para 9 horas. isso. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Conversar, tirar uma dúvida? Não? Então, a gente já pode se despedir do Américo, agradecendo, Américo, mais uma vez. Gratidão por mais uma noite com a gente, mais um dia com a gente. Próximo trabalho nosso, vamos ter alteração no horário, né? Ah, meia hora É, ou uma hora? eu acho que meia hora só. Meia Eu hora? tra- Vai ser às É, 15? Tá, aham, tá bom. certo? Então, vamos finalizando.